Olá, no programa de hoje o Marco Civil e os desafios regulatórios da internet. O saldo da legislação em vigor no Brasil há 10 anos, as polêmicas em torno da responsabilização das plataformas e da remoção de conteúdos, os impactos da desinformação na democracia e as alternativas legais em debate para contê-la. Eu converso com o advogado Alexandre Ateniense, especializado em direito digital. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, doutor Alexandre. Olá, Marcos. É um prazer retornar ao seu programa. Doutor Alexandre, em 2014 o Marco Civil foi considerado bastante avançado, trazendo ali garantias ao respeito à liberdade de expressão na internet. Quais foram os principais méritos objetivos da legislação em um olhar retrospectivo? Bom, sem dúvida alguma foi o fato de que nós passamos a ter no Brasil o que se chama da Constituição da Internet, ou seja, formalização dos direitos individuais de todos aqueles usuários que fazem uso da internet diariamente. Antes do Marco Civil, quando você se tornava vítima de algum dano praticado pela internet, nós dependíamos muito da interpretação de cada magistrado a quem o caso era encaminhado. E a partir do Marco Civil nós tivemos mecanismos que ainda não são tão eficientes, mas que, de qualquer forma, para quem não tinha nada, dá mais segurança jurídica para poder fazer com que os conteúdos ilícitos sejam removidos. E, inclusive, com uma grande vantagem em dois casos específicos, quando se envolve menor ou quando se envolve, no caso de uso de fotos com caráter sexual, que a gente chama de vingança pornográfica. Nesses dois casos, são duas exceções que a vítima pode acionar diretamente o provedor de aplicativo sem sequer passar pela justiça. Agora, em 10 anos, doutor, muita coisa mudou. É muito tempo para a velocidade das transformações da internet, para os ambientes das redes. E alguns pontos desse marco ficaram obsoletos. O que precisa ser revisto com mais urgência? Olha, sem dúvida alguma, a gente tem que contextualizar o Marco Civil com outras duas leis. A Lei Carolina Dickmann, de crimes praticados pela internet, que muitas vezes a gente não tinha a segurança dos provedores de aplicativos que eles iriam preservar por um determinado período os registros eletrônicos que são indispensáveis para a identificação de autoria e punição dos infratores. E também o aspecto, para mim, que é o mais preocupante de todos, que é o artigo 19, que ora está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Toffoli, que visa a mudar, quem sabe, os critérios que foram criados de uma maneira sui generis no direito brasileiro, para que os provedores de aplicativos possam exercer as suas próprias regras operacionais até que ocorra uma medida judicial que o obrigue a tomar determinadas medidas. Então, esse é o artigo 19, o dispositivo que diz ali que as empresas de tecnologia só podem ser responsabilizadas por conteúdo publicado por terceiros em caso de descumprimento de ordem judicial, de decisão judicial. Agora, o ministro Toffoli está prometendo, para o mês de junho, próximo mês de junho, uma resposta do Supremo Tribunal Federal para essa questão. Qual que é a sua visão a respeito da constitucionalidade em si, se é compatível ou não esse artigo? Eu defendo a inconstitucionalidade do artigo 19 por vários motivos. Sobretudo porque, como advogado da área de direito digital e lidando diariamente com diversas vítimas de fake news, ofensas, eu sei exatamente o que acontece no dia a dia e como é difícil, muitas vezes, fazer com que a prevalência dos direitos individuais sejam cumpridos com brevidade. Não existe uma determinação na lei, no Marco Civil da Internet, que exige algumas coisas que para mim são básicas. Por exemplo, se você hoje é vítima de um conteúdo ofensivo e quer, por exemplo, notificar esse fato para um provedor de aplicativo pela esfera extrajudicial, ao fazer essa comunicação, você não tem transparência alguma sobre que dia que isso vai ser analisado,
se eles receberam essa comunicação, alguns provedores dão a ciência, outros nem isso. E, sobretudo, o julgamento sobre se o seu direito, de fato, foi violado ou não em esfera extrajudicial, fica a cargo do provedor de aplicativo. O risco é maior para o usuário do que para as empresas, então? Muito maior. Eu, inclusive, recomendo sempre que sempre entre já logo com ação judicial, porque pelo menos você vai ter um rito que pode ser muito mais breve do que você fazer uma denúncia e sabe-se lá quando, ou se vai ser cumprida uma ordem, aliás, um pedido extrajudicial da vítima por parte do provedor de aplicativos, o que nem sempre acontece. Agora, há riscos de abusos ou subjetivismos quando se fala em remoção sem ordem judicial? Eu acho difícil, porque se a gente fazer uma reflexão, essas big techs são todas elas empresas norte-americanas. Então, são empresas que tradicionalmente respeitam a lei norte-americana, onde o artigo 1º da Constituição Federal tem um conceito de liberdade de expressão muito mais amplos do que no Brasil. O que é liberdade de expressão para os Estados Unidos aqui não seria em determinados casos. Então, os riscos que podem acontecer é que, com o retardo do cumprimento de ordem judicial ou um juízo de valor equivocado, se comparado com a legislação brasileira, o que aconteceu? Porque se retirou da legislação brasileira, tirou o poder de soberania do estatal para poder dizer, não, o provedor de aplicativo, vocês podem ter suas regras operacionais flexíveis. E isso é um desequilíbrio que acaba não está funcionando e acaba penalizando a própria vítima, que tem sido... E outra prova inconteste disso é o fato da disseminação da desinformação, das fake news. É bom lembrar que são as maiores empresas de marketing digital do mundo. Então, nós nunca vamos saber se essa demora para cumprir ordens, pedidos extrajudiciais, se pode, por exemplo, também ter um lado relacionado à monetização que esse conteúdo pode causar em favor dessas empresas. Enquanto, né, não se tem uma regulação, a gente vê alguns exemplos, né? No início dessa semana, o Exército publicou uma nova política para moderação de comentários feitos ali em seus canais oficiais nas redes sociais, prevendo uma série de medidas. Esse caminho de cada instituição tentar moderar conteúdo de comentários, né, por regras próprias, é uma boa saída ou, de outro lado, também acaba podendo causar mais confusão, né, sem uma diretriz consolidada para todos os usuários? Eu acho que é uma excelente saída. Agora, o que ocorre é que muitas vezes, ao fazer um termo de serviço, uma política de moderação, as pessoas não estão levando em consideração a conformidade com a legislação brasileira. Então, nós temos hoje no mundo um duelo que se propaga há vários anos, onde você tem dois protagonistas. De um lado, as big techs querendo criar suas próprias regras operacionais e, de outro, os estados, com E maiúsculo, querendo exercer sua soberania diante de um espaço geográfico definido sobre a população. Então, as big techs, elas dizem o seguinte, olha, aqui nesse mundo digital vai prevalecer minhas vontades operacionais e tal. E nem sempre cumpre, ou se cumpre muito tardiamente, esse tipo de situação. Então, é importante ter um equilíbrio de forças em relação a isso. Não é uma situação que acomete só o Brasil, mas como que o senhor vê, né, esse choque entre os interesses das grandes empresas de tecnologia e as leis brasileiras, né? Recentemente, o proprietário do X, Elon Musk, ameaçou abertamente descumprir ordens judiciais. São empresas que têm atuação em inúmeros países do mundo. Eu acho que elas não estão presentes em países de regime totalitarista, como a China, Irã e Arábia Saudita, onde o governo é o próprio provedor, que vão estar sempre desafiando os países, sempre, porque querem prevalecer seus interesses comerciais. É um negócio, é um business. Então, eles querem sempre ter a imposição da mentalidade legal dos Estados Unidos em decorrência da lei de cada país. E se a gente for pensar bem, o raciocínio deles é que, uma vez conversando com um professor norte-americano, ele disse o seguinte, aqui nos Estados Unidos a gente responde palavras com palavras. Isso não existe aqui no Brasil.
Então, a gente tem que ter a proporcionalidade, porque tanto a liberdade de expressão quanto o direito à proteção da imagem, por exemplo, são garantias constitucionais. Então, quando é que você tem que prevalecer o direito à imagem, da dignidade, quando um ataque desses, que não pode ser taxado como liberdade de expressão algumas vezes, passa dos limites, é desproporcional. Então, liberdade de expressão, para mim, não é liberdade de não ter nenhuma punição. Pelo contrário, nós temos limites e esses limites têm que ser cumpridos, porque há um nivelamento das garantias constitucionais de uma coisa e de outra. Entre as principais redes, né, para circulação de conteúdo, o que o senhor observa na prática que onde é mais difícil, onde tem sido mais difícil? O X é esse espaço? O X é um caso interessante, sabe, Marcos? Porque, por exemplo, antes Elon Musk, quando chegava no período eleitoral, pasme você, eles simplesmente tiravam o acesso, tornavam indisponível a plataforma aqui no Brasil, antes das eleições, ou durante o período eleitoral. Por quê? Porque eles não queriam virar palco de discussões judiciais a esse respeito. Agora entra Elon Musk com uma situação completamente oposta, dizendo que ele quer transformar o X numa ágora, ou seja, uma praça da Grécia Antiga, onde todos podem chegar lá e falar o que quiserem. Então, é uma situação que depende muito da linha política, que acaba tendo esse viés, que não é só simplesmente tecnologia e muito menos rede social. Então, o senhor falava, né, da discussão sobre proporcionalidade da reação também do Estado, né? E a condução do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no inquérito das milícias digitais, tem gerado há algum tempo debates em torno de supostos superpoderes do magistrado. A concentração de casos, doutor Alexandre, que envolvem fake news e ataques às instituições em um único ministro, traz riscos? Traz, com certeza, porque, afinal de contas, assuntos como esse, no mínimo, deveriam ser levados a plenários, né? O que nós estamos vendo é que há uma necessidade de ter uma instrução. Ou seja, se nós não tivermos também alguém que possa fazer instrução processual, de provas, etc., a coisa não anda, porque o nosso mecanismo procedimental jurídico não acompanha a velocidade. Mas eu acho que a decisão final a respeito desse caso, por exemplo, do Elon Musk, jamais pode ser uma decisão unilateral, porque, afinal de contas, o que a gente sabe em termos de advocacia é que a decisão unilateral é de primeiro grau. E quando o processo, seja que a parte ganhe ou perca, tem direito a recorrer. E quando recorre para a turma julgadora. Então, certamente, no final dessa história, há de se prevalecer o entendimento da maioria da turma julgadora. Objetivamente, o senhor identifica eventuais excessos em decisões do ministro relativas aos meios digitais, né, que é o ambiente que o senhor conhece profundamente? Olha, eu sou bastante legalista, sabe? Assim, eu acho que em determinados casos pode parecer que seja uma mão pesada, uma penalidade muito severa. Por exemplo, eu lembro que quando tínhamos as vésperas da eleição presidencial, o ministro Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, chegou a fixar R$100 mil por hora para o Google retirar conteúdo do YouTube que não retirava. Então, às vezes, você tem que utilizar desses meios mais coercitivos, porque uma coisa que eu quero deixar bem claro é que é o seguinte, todas as Big Techs no Brasil, todas as Big Techs mundiais, sobretudo aqui no Brasil, já descobriram o seguinte, que é mais vantagem pagar multa do que cumprir ordem judicial. Isso é verdade. Teria que se majorar as multas na visão do senhor? Poderia ser. Agora, eu vejo muitas vezes as Big Techs tratando o judiciário brasileiro com absoluto escárnio. Ou seja, eu cumpro se eu quiser, entendeu? Então, isso, inclusive esperando, vários casos judiciais eu já participei, que a multa chega a valores altos, mas porque houve, por exemplo, o descumprimento de ordem por meses, e no final o tribunal chega e reduz essa multa porque acha que o valor ficou muito alto. Ou seja, a estratégia das Big Techs prevalece. Ou seja, não vou cumprir ou vou atrasar o cumprimento, porque no final a multa é muito grande, o tribunal tem certeza que vai reduzir essa condenação pelo descumprimento da ordem judicial. Houve até uma leitura que é um pouco, de certa forma, política, mas de que Musk estava querendo objetivamente provocar o judiciário brasileiro com aquela sequência de declarações para transferir ali para a arena onde
ele se sente mais confortável esse embate, né? Teve outro fator também que não sei se foi percebido pelo público ou pela mídia, é que desde quando o Musk tomou conta, né, passou a ser o proprietário do X, essa plataforma ela desmonetizou de forma absurda. Teve uma perda enorme de usuários. Então, eu acho que o que você falou procede, mas também tem o aspecto econômico. Tentar se reagir. Né? Ou seja, vamos jogar o X para a mídia, entendeu? Então, isso aí vai dar mídia, vai. Agora, em certo momento, né, esse diálogo, esse problema, esse impasse, tomou um viés político, né? O que eu acho que já não deveria ser o caso de estar em discussão, porque o aspecto é essencialmente de direito. Como já abordamos aqui, né, é um problema que transcende em muito, né, os limites brasileiros. Há uma concentração sem precedentes na história mundial, né, de poder econômico e controle social nas mãos de poucas empresas. Como lidar adequadamente com isso do ponto de vista global? Olha, vou fazer um preâmbulo aqui da minha resposta. Você saberia me dizer qual seria a equivalência do patrimônio do Google declarado no primeiro trimestre de 2023 se a gente fosse comparar com o PIB de um determinado país? Não. Rússia. Ou seja, é a quinta maior economia mundial. Daqui a pouco, nós vamos ter só Estados Unidos e China com um PIB maior do que o patrimônio dessas Big Techs. Então, imagine você, Marcos, a dificuldade que vai ser, ou que tem sido, ou que vai continuar sendo, para poder buscar esse equilíbrio de poder entre uma Big Tech que já passou o PIB de diversos países. Então, desses países que ela já tem um patrimônio superior, ela vai falar assim, eu vou cumprir se eu tiver afim. Se isso me afetar comercialmente, eu acho que eu não vou cumprir, eu vou retardar ao máximo. É assim que funciona. Então, é a hora da gente ter aqui no Brasil uma visão diferente do que foi a época da aprovação do Marco Civil, que foi ótimo em vários aspectos, mas nesse artigo 19 especificamente criou uma imunidade que jamais vista no nosso país na esfera do direito civil. Qual que é a sua visão sobre o projeto de lei que pode banir o TikTok nos Estados Unidos, né? Porque tem um pouco a ver com essa lógica que a gente está falando de superpoderes também, né? Das Big Techs. É mais um round dessa disputa de dois protagonistas, né? Estados Unidos e China, Estados Unidos e China, ou seja, uma guerra de poder que tem no centro dessa guerra de poder uma rede social que certamente é manipulada pelo governo chinês. E os Estados Unidos alega que, como o TikTok teve uma aderência absurda na juventude norte-americana, isso mudou os Estados Unidos em termos de hábitos, por exemplo. Isso faz com que a China tenha hoje muito mais informação do cidadão médio norte-americano e que isso é um risco da segurança estatal. Então, e agora obriga, e isso pode virar lei, que o TikTok tenha que vender seu capital acionário para um sócio norte-americano. É uma situação muito delicada, porque na China, as Big Techs norte-americanas não entram. E agora os Estados Unidos está querendo, em retaliação, fazer o mesmo. E poderia, talvez, aí ter efeitos colaterais para outros países, inspirar, né, sem dúvida, legislações? Sem dúvida. Isso pode ter um efeito cascata, que normalmente acontece também pelo lado dos países de regime totalitarista. Doutor Alexandre, as táticas de desinformação em massa, né, vêm se aperfeiçoando continuamente e são vastas as publicações, né, do quanto elas ameaçam a democracia mundo afora. No caso brasileiro, né, nós temos peculiaridades que potencializam ainda mais esses danos? Sim, temos. É bom dizer que no Fórum Mundial de Davos desse ano, a desinformação foi escolhida, né, como sendo o maior problema mundial que nós temos hoje. Você vê a relevância disso que você me perguntou. Então, as peculiaridades nossas é que o brasileiro adora se comunicar. Ele é uma pessoa essencialmente comunicativa. E nós gostamos de tecnologia. Então, nós estamos hoje entre as maiores audiências das redes sociais. WhatsApp, por exemplo. E com isso, a propagação de uma rede de desinformação é muito favorável. E as pessoas, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, elas têm ainda uma certa
pouca maturidade de lidar com questões de fake news, de saber identificar uma fake news. Educação ou mesmo de... midiática, né? Exato. É um déficit. E, totalmente. Eu já fiz curso nos Estados Unidos, por exemplo, para poder ter a técnica de identificar quando o conteúdo é fake. Quer dizer, o cidadão médio está longe de saber isso. E, consequentemente, com essa capilarização e com essa estratégia já utilizada para defesa de causas, de campanhas políticas, etc., isso pode ser um dano extremamente potencializado. Uma alternativa, né, para tentar enfrentar isso seria o chamado PL das fake news, né? Mas com a sociedade polarizada e as divergências entre grupos políticos, essa matéria travou no Congresso. Passou pelo Senado, mas a Câmara criou recentemente um grupo de trabalho para apresentar outra proposta. O projeto, em sua última versão, sei que o senhor acompanhava ele de perto, estava adequado aos desafios? De certa forma, sim. Eu acho que é melhor a gente ter uma regulamentação do que regulamentação nenhuma. Esse modelo de que o mercado se autorregulamenta não funciona em termos de Brasil, pode funcionar nos Estados Unidos. Nós temos uma tradição histórica normativa. Então, regulamentar a tecnologia é uma das questões mais difíceis que existe, Marcos, porque nós sempre vamos ver a tecnologia avançando e o judiciário, a legislação a reboque. Mas eu sou defensor de que temos que ter uma regulamentação do que não ter nenhuma. Eu acho que a liberdade de expressão ela deve ser, sim, observada, mas com limites. E esses limites você não vai alcançar se não tiver uma questão que coloque fixação de obrigações de responsabilidade civil por parte das Big Techs. Agora, tendo-se jogado no lixo, né, um projeto que já estava com a tramitação mais avançada, é difícil a gente ser otimista em relação a prazos para isso, né? É uma pena, porque nós voltamos para a estaca zero. Mas uma coisa eu já aprendi no nosso país, é preciso ter um rumor muito grande na mídia, um escândalo, alguma coisa, para poder fazer com que esse tema volte à pauta. E quem sabe... O efeito foi reverso, na verdade, né? Porque quando teve esse assunto do Musk, todo mundo esperava agora, então o projeto vai andar. Na sequência, né? A decisão do Lira de enterrar o projeto veio na sequência. Foi na sequência, ato contínuo. E, consequentemente, nós, cidadãos brasileiros que precisamos expandir os nossos direitos na internet, foi extremamente prejudicado. Será que nem essa perspectiva de julgamento aí pelo Supremo do artigo 19 pode impulsionar algum ato do Congresso? Tenho certeza que sim, porque isso já vai mostrar justamente um direcionamento para que nós possamos prevalecer aqui no Brasil, o que foi sempre a nossa tradição histórica, ou seja, uma responsabilidade objetiva por parte dos provedores de aplicação. Ou seja, se existe alguma violação, se deu espaço para a prática de algum ilícito, eles são responsáveis. E não depender isso de regras operacionais dos próprios ou mesmo somente de ordem judicial. O direito digital exige soluções rápidas. Quem consegue efetivamente isso no Brasil hoje é só a justiça eleitoral. Agora, por que o cidadão fica à margem dos mesmos mecanismos que existem hoje na legislação eleitoral? Isso é que eu não consigo entender. Não sei se você sabe. Todas as regulamentações que a gente tem no Brasil na área de direito digital começam pelo eleitoral. Inclusive a inteligência artificial agora, né? Exato. Em campanhas. Exato. Legislação pioneira. Lei inédita no mundo. Nós vamos ter um modelo copiado por outros países. É só esperar para ver como aconteceu no Marco Civil da Internet. Mas aí tem um lapso de tempo que, para mim, é injustificado de fazer com que o cidadão não seja apenas o agente, mas também seja reconhecido como vítima. Quais são os melhores exemplos, doutor Alexandre, que nós temos de regulamentação da internet em outros países que o Brasil poderia se inspirar? Modelos estrangeiros, a gente sempre se vale mais da tradição europeia, né? Então, em relação à própria inteligência artificial, recentemente entrou em vigor uma legislação específica na União Europeia, o Marco Civil da Internet teve um pouco de legislação europeia, mais um pouco. O artigo 19 é norte-americano, não tem a menor dúvida. E outra, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, nós tivemos inspiração também, em grande parte,
da legislação da União Europeia. Só que a gente precisa tropicalizar as ideias, as normas. Não é fazer como a Argentina fez com a Lei de Proteção de Dados, que só trocou Madrid por Buenos Aires no nome da lei. Nós temos situações nossas, né, que precisam ser enfrentadas. Particulares, né, regionais, culturais, mas que a gente sempre tem que colocar o indivíduo no centro das decisões e garantindo os seus direitos. Para encerrar nossa conversa, a proposta de reforma do Código Civil, que foi apresentada ao Senado Federal no mês passado por uma comissão de juristas, sugere a revogação do artigo 19 do Marco Civil e tem também um capítulo exclusivo dedicado ao direito digital. Esse novo código ele pode abordar pontos complementares ao do Marco Civil? Como é que o senhor vê essa possibilidade? Sem dúvida alguma. Eu fiz um estudo a respeito disso e encontrei mais ou menos uns 12 pontos de destaque que vão regulamentar a vida do cidadão brasileiro através das plataformas digitais, como, por exemplo, a herança digital, participação, manifestações de vontade remota, que isso expandiu enormemente depois da pandemia. Então, é um tremendo avanço que nós vamos ter, porque nós hoje praticamos inúmeros atos, inúmeras manifestações de vontade na plataforma digital, mas a nossa legislação não está tão detalhada. Então, você vê, nós temos agora a reforma do Código Civil, nós temos o Marco Civil da Internet, a Lei de Proteção de Dados. Então, a reforma do Código Civil já vem com a experiência normativa pregressa recente, o que vai favorecer muito que os direitos do cidadão vão ser mais protegidos. Doutor Alexandre, muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com Alexandre Ateniense, advogado e especialista em direito digital. Falamos sobre os 10 anos do Marco Civil da Internet no Brasil e os desafios regulatórios que persistem no setor. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.